mas nos últimos 2 anos ele se perdeu. O que é o poder, né? Hoje, engraçado, antes do programa eu falei sobre isso. Era um cara querido, era um cara tido como um anjo na cidade. Se elegeu, foi linda a vitória dele, percorrendo as ruas, abraçando as pessoas. Foi um negócio assim de cinema, Fabiano. E depois... E era um sonho dele, né? Ele viveu isso muito, ele sonhou com isso muito tempo. Exatamente. Né? E depois, quer dizer, um mandato de 4 anos, aí nos 2 últimos anos você se perde. E depois que você machuca a pessoa, é muito difícil tancar a ferida. E muitas pessoas foram machucadas pelo desemprego, salários atrasados, entende? Então, isso aí foi chato, isso aí foi ruim. Paulo Borges, por exemplo, foi o segundo mais votado, deputado, né? O deputado, o segundo mais votado no estado. O primeiro foi Antário Filho e o segundo foi ele. Verdade, na época. E foi um deputado que lutou muito pela água. Na época, Guarapari vivia uma crise hídrica muito maior do que a de hoje. Exatamente. Mas, Sandro, falando de política, ainda falando de política, o tempo está chegando ao fim, tem 5 minutos. Política, bom, a nível de Brasil a gente precisaria de muito mais tempo, mas a nível local, como que você vê a política hoje e o desenho que está se formando para 2016? Vamos falar de política majoritária, né, para prefeito. A gente tem pelo menos aí 5 pré-candidatos se manifestando. O próprio prefeito Orly conversa de bastidores que ele é candidato à reeleição. Depois a gente tem Edson Magalhães, o deputado, que também a gente sabe que é pré-candidato. O Manuel Fidelício também já colocou uma pretensão de que gostaria de vir. O Jetson Merizzi, que agora também assume a ideia de ser pré-candidato. E tem ainda alguns rumores de que Léo Vanderkolk viria também. Então, tem o Carlos Von também, né? O Carlos Von. 6. E o doutor Guilherme, do Solidariedade. Esse eu não conheço. É um médico neurologista, um menino novo, filho do doutor Carlos Augusto. Pois é. Trabalha muitos anos no Hospital São Pedro. 6, 7 nomes, um desenho. Na hora são 3, 4, serão 3, 4. Acaba se afunilando 3, 4. Mas como é que você vê esse desenho? Você tem, é bom falar disso? Eu estou ressaltando isso aqui porque quero ressaltar isso aqui pelo seguinte: Sandro tem uma vida que a gente conhece, quem conhece o rádio, quem acompanha o rádio, quem acompanha a carreira dele, quem acompanha a vida dele, sabe que ele tem posicionamento político também, e que tem, nessa estrada toda de 30 anos de rádio, uma experiência para falar disso que eu coloquei para ele agora, desse desenho que se forma em 2016. Tem experiência, tem tranquilidade para falar disso. Como é que você vê, de repente até estoura um pouquinho o tempo, mas não tem problema, fica à vontade para você mostrar para a gente qual a sua visão desse desenho que se forma para 2016. Em primeiro lugar, eu jamais queria ser prefeito ou vereador nesse mandato. O Brasil está em crise, o país está em crise. Não vem dinheiro. Não vem dinheiro, não vem recurso. O governador do estado, nós tivemos o privilégio de ter o Casagrande e o Paulo Artung, que para mim são 2 excelentes homens públicos, independente de hoje serem inimigos políticos, poderão ser amigos amanhã ou depois, quem sabe. Até gostaria que isso acontecesse. Mas é um mandato muito complicado de você avaliar e prestigiar, porque a situação é uma situação catastrófica. E hoje, na edição desse programa, acho que é um dos piores dias da história de Guarapari de Anchieta. A minha visão é uma só, vou falar de 2 candidatos. Orly, tenho muito respeito, idôneo, pessoa íntegra e um político que ele não faz média. Sim, sim, não, não. Mas nós temos um candidato hoje que eu considero imbatível. Não vou ficar em cima do muro. O Edson Magalhães, ele tem a sua rejeição, como qualquer ser humano tem. Ninguém mas, unanimidade, né? Mas não diria que é imbatível, porque a Bíblia diz que ninguém sabe de onde vem o vento e para onde vai o vento, e o que vai acontecer amanhã. Se você falar assim, Sandro, você não é nenhum vidente. Eu acredito sim, pela história da amizade de Orly e Edson, que eles voltarão a ser amigos independentemente de política, que eu acho que é uma coisa triste na política, eu perder o meu respeito muitas vezes e a minha amizade a você por causa de política. E a política passa. Então eu acredito que Edson consolide a sua candidatura, que seja o próximo prefeito de Guarapari, por uma razão muito simples. Primeiro, a maioria
está com ele. Segundo, ele é deputado estadual. Sandro, se ele não fosse deputado, era outra história. E terceiro, ele tem o apoio de Paulo Artung. Meu amigo, fica que é um maestro complicado, complicado. Paulo Artung é um maestro. Poxa, o maior articulador político e só perdeu na vida dele política para uma pessoa chamada Edson Magalhães. Porque a campanha de Rodrigo Chamon, da qual eu fiz parte contra Edson, foi a campanha política mais rica da história do Espírito Santo. O mundo vai acabar e nós não vamos ter tantos recursos. Eu estou falando de cifra, de dinheiro, de money, de grana. Muito dinheiro. De grana. Muito dinheiro. E Edson Magalhães desbancou todo mundo. Imagine ele ao lado de Paulo Artung. Não estou aqui fazendo crítica direta. O prefeito poderia ser Orly, poderia ser Carlos Von, poderia ser qualquer outro, mas é muito complicado disputar contra Edson com um mandato de deputado. Ele vai ter o apoio de vários deputados, é lógico, ele tem o respeito na Assembleia, não é um deputado polêmico, é um deputado que agrega, tem muita amizade lá dentro, e o apoio do governador. Então, fica muito complicado você derrotar Edson Magalhães nas urnas no ano que vem em Guarapari. Agora, quem quer que seja o candidato, a gente está alongando demais a conversa, né? Mas quem quer que seja o prefeito no ano que vem, você até colocou bem antes. 2017, janeiro de 2017. Perdão, 2017. Bom, talvez, como você disse, né, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Queira Deus que 2016 seja um ano de redenção, de recuperação, de renovo. Tomara. E que o Brasil mude esse sistema que a gente está vivendo hoje, a situação. Mas, se continuar com esse cenário que a gente vê hoje, 2017, para quem quer que seja o prefeito, vai ser um ano que ele vai começar com muita dificuldade. Muita dificuldade, é por isso que eu estou falando como é covardia hoje minha, não estou falando como radialista, como ser humano, como chefe de família, avaliar um vereador, avaliar o prefeito que está em exercício, o prefeito que está no mandato, não está em exercício, está cumprindo o mandato dele, porque a crise está complicada. Eu não sei, talvez eu possa hoje, Deus me dá a dádiva de ter mais uma noite de sono, ter mais um dia, amanhã de vida, mas eu sinceramente não sei se amanhã eu estarei empregado, porque é uma crise que ela pegou a todos, pegou de grego a troiano, e ainda veio esse agravante da Samarco, que eu vou dizer uma coisa para vocês, foi a mesma coisa que uma bomba de Hiroshima em Guarapari, Anchieta. Mais Anchieta do que aqui, né? Nossa, com certeza. A gente até conversava aqui antes de começar o programa, perdão, que se as 4 usinas da Samarco ficarem um ano e meio paradas, vai ser ali um complexo de usinas fantasma, abandonadas, que vai se gastar muito ali com vigilância para que não seja roubado. Imagina essa imagem, esse cenário caótico, você passar por aquela usina que era movimento, gente entrando, carro, e de repente você passar lá e ver aquelas usinas abandonadas. É um cenário que eu não gosto de imaginar, não gosto, infelizmente. Fabiano, e tem uma outra situação, a gente sabe que o funcionário de diretoria da Samarco, ele ganha em média de 10 a 25 mil reais. No mercado de trabalho altamente competitivo e complicado, não há condição de você conseguir um emprego desse em qualquer lugar do Brasil, com um salário desse. É muito complicado. O mercado absorver esse profissional vai ser muito complicado. Hoje eu sou um cara que vou fazer 30 anos de rádio e 50 de idade. Você fala, Sandro, é a semana que você comemora 30 anos de profissão, 50 de vida. Qual o seu sentimento? O meu sentimento hoje, telespectador, é de tristeza. O meu coração sangra por causa dessa situação. Na verdade, as pessoas conscientes, as pessoas que estão acompanhando esse programa, esse problema, e vendo os fatos que estão acontecendo podendo vislumbrar o que poderá acontecer, essas pessoas conscientes, pessoas politizadas, pessoas que acompanham o jornalismo, que acompanham as notícias, essas pessoas estão com certeza, Sandro, com o mesmo sentimento que é o seu e com o mesmo sentimento que é o meu, que eu faço minhas as suas palavras. Sandro, um minuto para você fazer essas considerações finais, nós passamos um pouquinho do nosso tempo. Olha, mais uma vez, Fabiano, de coração agradeço, te conheço já há alguns anos, você tem sido um cara parceiro, um cara íntegro, não é porque eu estou na sua presença, você passa isso, você passa essa luz, você é um bom profissional da comunicação, eu tenho orgulho de dizer isso. Eu queria dizer para o telespectador o seguinte, já tive o meu dia mais feliz da vida, quando eu tinha 7 anos, eu ganhei uma bicicleta usada,
de um homem chamado Célio Xavier da Conceição. 7 anos antes, nos meus primeiros 7 dias de vida, o médico pediu à minha avó, mãe do meu pai, lá em Itaguaçu, disse a ela bem assim, leva ele para casa, e a mãe dele é muito novinha, tem só 16 anos, diz a ela que ele morreu dormindo, que não sentiu nada. Então minha vida tinha que ter terminado com 7 dias. Hoje eu estou prestes a completar 50 anos. Já tive o meu dia mais feliz, que foi o da bicicleta, já tive o pior dia, um dia que eu não queria ter vivido para passar por ele, e recentemente o dia mais triste, que é uma coisa particular, mas que doeu muito, eu cheguei a duvidar da existência de Deus. Mas a minha fé continuará, independente de qualquer coisa. E hoje eu falei para um amigo o seguinte, um amigo de infância, o Raquinho lá, que trabalha no magazine, disse, Raquinho, engraçado, se todo mundo tivesse preparado para a crise, porque eu te conheço, você me conhece. Eu posso estar de blazer, de gravata, e posso estar de calção sem camisa. Mas se tiver uma caixa de esgoto para desentupir, se tiver uma fossa, a gente entra, e ele ainda usou o termo, a gente cai dentro. É isso aí, prazer muito grande falar com você, Sandra, obrigado por ter aceito o convite de participar do Sala de Imprensa, agradecemos a Deus por mais um programa, agradecemos a você de casa que sempre nos prestigia, nos permite entrar na sua casa 24 horas no ar, 100% programação local, só na TV Sudeste, canal 17, 8 anos no ar, e daqui a pouco a gente tem um Sala de Imprensa, continua, ainda hoje. Mas semana que vem, logo depois da entrevista com o Luciano Costa, que está esperando já para participar, semana que vem, na terça-feira, a gente volta com mais uma edição do Sala de Imprensa. Até já.